Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe, estou aqui para gravar mais uma videoaula de história para todos vocês. O semestre está acabando, hein, pessoal? Mas façam todas as atividades aí, hein? Vamos de olho na tela aqui, tá? Vamos ver o nosso tema de hoje. Guerra e paz no século XX e os desafios para o século XXI. A gente está falando bastante de século XX, né? E a gente falou, né, na videoaula passada, né, do nascimento do século XX. Agora a gente vai ver um pouco de guerra, de paz, né, e os desafios para se formar ali o novo século XXI, né? Vamos para o segundo slide para a gente entender isso melhor. Rivalidades e imperialismos, né? A partir da década de 1880, observa-se a transição do imperialismo informal, que exercia o controle através da influência militar e da dominação econômica, para um domínio mais direto, né? Então ali, né, o pessoal, em vez de só dominar, né, a partir do imperialismo informal, né, a partir da influência militar e da dominação econômica, né, o imperialismo começa a ser mais direto, né? É como houve na África e na Ásia, né? Eles partilharam ali as áreas, né? E aí dividiram, né, para os países, né? E os países entraram diretamente nas administrações ali dos territórios, né, sem pedir licença. Vamos para o próximo slide. Belicismo na Europa, olha isso, né? O belicismo cresce muito no século XX. No século XX, pessoal, nós temos duas guerras, né, mundiais, a primeira e a segunda, onde o palco é a Europa, né? O palco principal é a Europa. Belicismo, que é bélico, bélico vem de armas, né? É armamentista, né? Que é armado, né? Bélico, tem armas. Então, a construção, né, de armas, o desenvolvimento de tecnologia armamentista vai crescendo muito a partir do século XIX, final do XIX e início do XX, né, na Europa. Olha isso, nós temos registros fotográficos da Primeira Guerra Balcânica, né, que foi de 1912 a 1913. Então, além da Primeira Guerra Mundial, houveram outras guerras, né, durante o século XX. Né, e uma aí das primeiras, né, no início do século, Guerra Balcânica, né, na Península dos Balcãs, que era conhecido como um grande barril de pólvora ali, né, por causa de várias nações que queriam ser independentes do Império Turco Otomano, né? Então olha isso, também nós temos aqui do lado, né, uma propaganda britânica pró-alistamento militar, né, que os britânicos queriam vários jovens alistados no exército para ter um contingente grande, um exército grande, né, para continuar ali a sua dominação, né, e para também se preparar, né, para ataques, futuros ataques. Né? A Europa estava ali em conflito, em constante conflito, né, no início do século XX, pelo menos. Então, vamos para o próximo slide. O belicismo, né, via a guerra como um tipo de progresso, né, gente? Eles entendiam que a guerra era um progresso, né, porque ia conquistar territórios, abrir os mercados, né, enfim, né, aconteceu um monte de coisa, né? Mas após a Primeira Guerra, né, surgiu um programa aí que chamou 14 pontos de Wilson, né? Woodrow Wilson é o presidente dos Estados Unidos, que passou ali o período, né, parte da Primeira Guerra, né, e ele criou esse plano aí, né, que continha 14 pontos ali, né, para o mundo, né, os Estados Unidos ali com a sua velha mania, né, de querer ali assegurar, proteger o mundo, né, das grandes ameaças que muitas vezes ele próprio cria, né, mas enfim, né, pessoal, estava ali em pauta, né, os 14 pontos de Wilson, né, uma nova diretriz ali para todo mundo seguir no mundo, né, após a Primeira Guerra, porque os Estados Unidos, né, participou da Primeira Guerra, né, mas entrou no final, né, e participou muito pouco, né, injetou mais dinheiro, armamento, recursos, né, e com isso conseguiu endividar os outros países também, né, ficaram presos ali a partir de dívidas com eles, né, e aí podiam, né, desenvolver ali o plano de dominância mundial, né, mandar ali no mundo, né, com um dos principais veios ali, né, para essa mudança, né, sendo os 14 pontos de Wilson, né. E eu separei aqui, né, uns três, né, que é o primeiro, quatro, perdão, né, que é o primeiro, que
sugere pactos abertos, acordos de paz a serem alcançados abertamente, sem acordos secretos, né? Então, os pactos, sugerir que os pactos e acordos fossem abertos a todos. Terceiro, remoção de todas as barreiras econômicas e estabelecimento de igualdade de condições de comércio entre todas as nações consentâneas à paz e à sua manifestação e à sua manutenção, né? Então, olha só, depois da Primeira Guerra, esse sentimento, né, de amizade entre os povos, né, reabertura, né, todas as barreiras econômicas, estabelecimento de igualdade de condições de comércio entre todas as nações que são ali parceiras, né, para a manutenção da paz, né, as nações concordem ali com a manutenção da paz, porque já houve uma grande guerra, né, então o mundo agora quer seguir no rumo da paz, mas não vai ser tão fácil assim, né, principalmente que a Segunda Guerra vai acontecer logo depois, né, mas o mundo quer se trilhar uma nova linha de paz, né, e os 14 pontos do Wilson, né, ele segue nessa linha, né. O quarto, redução das armas nacionais ao mínimo necessário à segurança interna, né. Então, olha só, uma nova diretriz também. A Europa viu, lembra que eu falei que a Europa viu o bélico como progresso, né, a conquista através das armas, do exército, treinar muitos soldados, né, ter um contingente grande de homens. Não, os 14 pontos de Wilson vai na contramão disso, né. Eles pregam, né, que o país tem que manter o menor contingente possível ali, né, para usar só no suas necessidades internas, sem planejar fazer guerra, né, com os outros países. E o 14º, olha só, formação de uma associação geral de nações sob pactos específicos com o propósito de fornecer garantias mútuas de independência política e integridade territorial, tanto para os estados grandes quanto para os pequenos, né? Formar uma espécie de Liga das Nações, ali, todo mundo unido, né, que futuramente vai ser uma ONU, né, gente? Vai ser criada a ONU também, né, futuramente, que hoje nós temos, né, uma liga internacional, né, que os países se reúnem, discutem os problemas mundiais, né, a ONU faz muito isso, né, mas o Wilson já está ensaiando ali, né, em 1918, ali após a Primeira Guerra, né, o Wilson já está ensaiando, né, uma formação aí de uma liga, de uma associação com os países ali do mundo, né, para participar, para discutir, né, os problemas do mundo, enfim, o que se deve fazer frente a isso, tá? Vamos para o próximo slide. O Tratado de Versalhes, né, que ocorreu em 1919, né, após a Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes encerra a Primeira Guerra, tá? Sendo que a Alemanha o classificou como Diktat, imposição, né? O principal ponto do tratado determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e que, sob os termos dos artigos 231 e 247, fizesse reparações às nações da Tríplice Entente, principalmente para a França, né? Que eles tomaram vários territórios ali franceses, né? Causaram bastante destruição. Teve somas, pessoal, que a Alemanha pagou até no século XXI, ficou devendo, né, do Tratado de Versalhes, né, porque as somas foram tão grandes que eles ficaram devendo até o século XXI, né, pagando ali aos poucos, né, porque imagine, né, você destruir outros territórios, né, invadir outros países, né, gera-se uma soma de dívida alta mesmo, mas também isso gerou muita satisfação nos alemães, né, porque a gente vê que criou um sentimento de revanchismo, né, para se desenvolver a Segunda Guerra Mundial, que é causada inicialmente pela Alemanha, né, com a amargura, ali, né, o rancor do Tratado de Versalhes principalmente, né. Então, olha só, esse tratado estava rolando, né, para manter a paz ali, mesmo que obrigatoriamente, né, nós derrotamos a Alemanha, a Itália, o Império Austro-Húngaro, agora vai se fazer a paz na Europa, tá? Vamos para o próximo slide, para a gente entender um pouquinho ainda mais isso, né? A paz aos vencedores, né? E a Liga das Nações. Na placa aqui, gente, tem uma charge, né? uma figurinha aqui, né? Fazendo uma consideração satírica. Está escrito, ó, na placa está escrito: esta ponte da Liga das Nações foi concebida pelo presidente dos Estados Unidos, né?
charge da revista Punch, de 10 de dezembro de 1919, satirizando a lacuna deixada pelos Estados Unidos ao não aderirem à Liga das Nações, né? Então, olha só, você tem essa charge aqui, né? Os Estados Unidos ele propõe essa Liga das Nações, né? Mas ele não adere de início a essa liga, né? Então, olha, os Estados Unidos aqui tranquilo, né? Descansando aqui, fumando um charuto, né? Representado pelo tio Sam, né? Em cima da ponte que ele construiu entre a Bélgica, a França, a Inglaterra, a Itália, ali, a Europa, o mundo mais ou menos, né? A Liga das Nações, mas eram mais países europeus que participavam ainda, né? Os outros países ainda estavam em formação, muita coisa, né? Mas olha só, os Estados Unidos ele cria, né? Essa liga, ele propõe até, você vê a potência de influência dos Estados Unidos mundialmente desde essa época, né? Porque vendeu arma para todo mundo, vendeu recursos, né? Suprimentos durante a guerra, conseguiu amarrar o pessoal, né? Propôs ali, idealizou a criação da Liga das Nações, né? Mas não participou, né? E aí foi feita essa charge aí na revista Punch, né? Mas sempre ali querendo mostrar que eles estavam tomando conta do mundo, estavam direcionando o mundo para um caminho melhor, mesmo que eles não estivessem participando. Aqui, ó, nós temos uma diretriz mundial, né? Uma ordem mundial, né? Que os Estados Unidos sempre fabricou, né? Desde essa época aí, né? Então vamos para o próximo slide. Aí nós temos a Segunda Guerra, né, pessoal? A gente sabe que vem a Segunda Guerra, né, como uma continuação da primeira, né, com assuntos inacabados, né? O Tratado de Versalhes, principalmente, causa um revanchismo na população alemã, ficam mordidos ali com rancor desse tratado, né, e da Primeira Guerra que eles perderam, e aí a Alemanha se torna mais forte ainda e declara a Segunda Guerra aos países da Europa, Inglaterra, França, União Soviética, que também estava, agora não era mais Rússia, era União Soviética, né, e os Estados Unidos também entram, né, no final da guerra, novamente, né, participa mais ali aquém, mas no final entra na Segunda Guerra, principalmente contra o Japão, né, onde ele dispara, né, derruba ali, despeja 2 bombas atômicas, né, como vocês podem ver aqui a explosão nuclear em Nagasaki, Império do Japão, 9 de agosto de 1945, né, então teve as bombas em Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades japonesas onde os estadunidenses bombardearam ali, jogaram uma bomba contra os civis. Milhares de civis morreram, né? Em resposta de um ataque, de um atentado que o Japão fez contra uma base militar, não civil, tá? Militar em Pearl Harbor. E a guerra acaba dessa maneira, né? E com a invasão da Normandia pelos aliados em 6 de junho de 1944, né? Que é o episódio conhecido como o famoso Dia D, né? E antes disso tinha tido também a Batalha de Stalingrado, que expulsou os alemães do leste europeu, da União Soviética, né? Então os alemães estavam todos ferrados ali naquele momento, né? E mais uma vez, né, a paz é conquistada ali depois de um grande conflito, de uma grande guerra, né, ali de forma obrigatória. O outro lado é derrotado e a paz se faz de forma forçosa ali, né? Então, só para vocês entenderem aí mais ou menos como que essa paz aí e essa guerra são apresentadas no século XX, um dos séculos que mais teve conflito na história, né, pessoal? Conflito gigante, né, com tecnologia armamentista muito potente também, né? Teve até bomba atômica, né? Vamos para o próximo slide, e aqui, ó, nós podemos ver, né, preste atenção, as zonas ocupadas pelos aliados na Alemanha e na Áustria no pós-guerra, né? A Alemanha ali é derrotada depois da Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra acaba, a Alemanha é derrotada, né? E os aliados, né, ocupam ali algumas áreas, né? A União Soviética pega uma boa parte, inclusive divide parte da Alemanha, né? Fica a Alemanha Oriental ali, né? Berlim é dividido, né? E do outro lado ocidental, que é a parte comandada pelos Estados Unidos, né? A França e a Inglaterra também tem partes ali, né, no território alemão, né? Então várias zonas são ocupadas ali, a Alemanha perde a guerra, então tem muita coisa a reparar, né? Os aliados, os vencedores ali, agora que tomam conta, administram tudo, subjugam ali a Alemanha, né? Veja bem aqui, acompanhe comigo, ó. Houve também a Conferência de Teherã em 1943, que
bolou ali estratégias para derrotar os alemães e organizar a ocupação das forças aliadas nos territórios libertados. Então, olha, o que quer dizer isso? A guerra acaba em 1945. Em 1943, quando a Alemanha já está mais ou menos capenga, né, o pessoal já está se reunindo para decidir como que vai ocupar o território, né, depois da derrota da Alemanha. Né? Aí teve a Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, que teve a repartição das zonas de influência entre oeste e leste, desenhando o chamado mundo bipolar, né? A cortina de ferro que dividia ali ocidente e oriente, né? Leste e oeste. Né? Socialismo e capitalismo também, né? Os blocos, né? Um bloco socialista, né? Liderado pela União Soviética, tinha a China também, ficava mais no Oriente, né? E o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos e Europa Ocidental ali, ficava no Ocidente, né? E essas conferências, né? E agora tem a de Potsdam também, que é em agosto de 1945, que previa a divisão da Alemanha em 4 regiões a serem administradas por franceses, ingleses, soviéticos e estadunidenses, né? Então, olha isso, né, gente? Então, o território também foi dividido para a administração das 4 potências aliadas. Né? Então, estavam acontecendo essas conferências, né? Até que 1945 acaba a guerra, e o Stalin, o Churchill, Roosevelt, né? Os líderes ali da União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos, respectivamente, estavam participando dessas conferências, né? É o pessoal ali, os 3 grandes, os mais influentes, que vão tomar conta de muita coisa ali, principalmente o Stalin e o Roosevelt, né? Que o Roosevelt vai morrer, né? Depois ao longo do final da Segunda Guerra, né? E aí aparece o Truman, né? Mas os Estados Unidos e a União Soviética são os grandes protagonistas ali do pós-Segunda Guerra, né? Porque aí também vai começar o período de Guerra Fria, né, pessoal? Então, olha só, a paz, ela, mais uma vez, ela é alcançada, né, conquistada através de um grande conflito, né, da guerra, né? Mas o mundo não vai ficar em paz por muito tempo, né? Logo depois já começa a chamada Guerra Fria, né? Uma guerra de influências aí entre Estados Unidos e União Soviética, né, que deixa o mundo bem desgastado e com várias tensões. Né? Vários conflitos graves são ocasionados em diversas localidades do mundo, como Coreia, né, Vietnã, né, enfim. E se inicia aí a Guerra Fria. Né? Então, o mundo sempre tem que lidar aí com o conflito. A paz chega, fica pouco, parece que se esvai entre os dedos dos homens, né, e começa novamente um conflito. Né? Então, veja, né, aí nós podemos observar isso a partir dessa reflexão. Tá bom? Vamos para o próximo slide. E é isso, pessoal. Último slide, né? Finalizo aqui. Obrigado por acompanhar a videoaula até o final. Se cuidem, por favor. Fiquem em casa, se protejam. Tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição nas minhas mídias sociais. Tá? Pode me contatar, não fique com dúvida, tá bom? Obrigado, bons estudos. Tchau, boa semana.